Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sigam com todos vocês. Com muita alegria que estamos aqui, chegamos aí na reta final do estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que está dentro do curso As Cartas Paulinas, que a gente se propôs a oferecer à igreja, né, nesse tempo de pandemia. Nós já estudamos o livro de Atos dos Apóstolos inteirinho, fizemos vários estudos sobre os evangelhos de Cristo, e agora estamos estudando as cartas paulinas, né? E nós já vimos Gálatas, já vimos primeira e segunda Tessalonicenses, agora primeira e segunda Coríntios. E a próxima carta que estudaremos será a carta aos Romanos. Lembrando, né, que nós não estamos seguindo a ordem em que elas estão dispostas no Novo Testamento. Nós estamos seguindo a ordem cronológica em que elas foram escritas, tá? Então, essa ordem cronológica, ela difere um pouquinho da ordem em que elas estão colocadas na Bíblia. Por isso que nós não estamos seguindo a ordem da Bíblia. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, nós estamos seguindo a ordem em que elas foram escritas, porque aí a gente consegue acompanhar e identificar a evolução do pensamento paulino, né? Esse também é um dos objetivos que, num determinado momento desse curso, nós abordaremos, né? E isso é perceptível, é, é, é perceptível conforme nós vamos vendo carta a carta na ordem cronológica, né? Então, Paulo escreve uma carta logo no início, nos seus primeiros anos de conversão, as suas experiências, tudo que vai acontecendo com ele, e nós vamos acompanhando a evolução do pensamento paulino através das cartas. Lembrando que as cartas paulinas eram sempre respostas a problemas que as comunidades enfrentavam, e esses problemas chegavam até Paulo. Então, Paulo respondia, né, às várias questões que surgiam nas comunidades cristãs. Por isso que as cartas paulinas, né, acreditando que Paulo as escreveu debaixo da inspiração divina, se tornaram essa preciosidade que nós temos, que compõe praticamente mais da metade do Novo Testamento, né? Então, realmente, a contribuição de Paulo para a formação do Novo Testamento, ela é inquestionável, né? Inquestionável. E a grande maioria das igrejas, doutrinariamente falando, elas têm a sua doutrina baseada em Paulo, como é o caso da Igreja Presbiteriana, né? A Igreja Presbiteriana Unida, que eu sou pastor. Se a gente pegar lá a base teológica dela, né? A Igreja Presbiteriana, ela é paulina, né? Ela é paulina. Eu brinco que claro que é uma brincadeira e de forma alguma é um demérito a outras denominações, não me entendam dessa forma, por favor. Estou pensando numa brincadeira que, quando eu olho para Paulo, como ele escreve, como foi a sua vida, a compreensão que ele tinha de Cristo e do Evangelho, né? Eu falo que se Paulo tivesse hoje procurando uma igreja para congregar, muito provavelmente ele iria para uma igreja presbiteriana, que é uma igreja que realmente a gente vê refletida na sua doutrina a teologia paulina. Por favor, você que está assistindo essa aula é de uma outra igreja, não entenda isso como uma provocação ou um desprezo a outra denominação, de forma alguma, tá bom? Até porque nós temos outras tendências no Novo Testamento também, né? Nós temos a teologia joanina, né? Que é a teologia de João, que difere um pouquinho
da de Paulo, e temos também a Pedrina, que é de Pedro, que difere também de Paulo e de João, né? Então, quem sabe, né? A gente consiga avançar em outros cursos e estudar aí nas redes sociais a teologia joanina e a teologia pedrina no Novo Testamento. Mas o que há em comum em todos eles? A base, o alicerce, que é Cristo Jesus. E é isso que importa, né? É isso que importa. Seja qual for a nossa linha teológica, seja qual for a nossa doutrina, seja qual for, né, a nossa denominação, a base tem que ser Jesus Cristo, tá? Então, se a base da teologia, da doutrina, da vida da sua comunidade é Jesus Cristo, então você está numa excelente igreja, tá? Bom, vamos lá. Nós estamos aí tentando finalizar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, irmãos. É que é realmente muito rico, né? É um material muito valioso. Então a gente acaba comentando e o tempo vai passando e a gente não consegue fechar. Eu não quero passar atropeladamente por esses dois últimos capítulos de 2 Coríntios e eu quero fazer uma abordagem com calma. Então, nós vamos ver se conseguimos fechar hoje. Estou gravando essa aula agora e espero, né? Mas sem pressa, não tenho pressa. Se não der para a gente fechar hoje, fecha no próximo domingo, tá bom? Eu vou projetar a tela e nós vamos acompanhar, mas antes vamos orar. Pai de amor, Pai de bondade, que a tua mão poderosa continue conosco, nos guardando e nos protegendo. E em especial agora neste culto, nós pedimos que o teu Santo Espírito, neste culto não, nesta escola dominical, nesta aula, que o teu Espírito Santo nos conduza, que o teu Espírito Santo nos inspire, que o teu Espírito Santo nos ensine um pouco mais da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos, vamos projetar então a nossa tela. Bom, como eu disse na semana passada, eu tomei a liberdade de usar aqui a imagem de fundo do excelente filme Paulo, Apóstolo de Cristo. E aí a gente vê esse ator um pouco mais velho, representa o apóstolo Paulo, e o ator um pouco mais novo é o Jim Caviezel, que representa Lucas. Isso mesmo, Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, que escreveu o Evangelho de Lucas. Bom, então nós usamos essa imagem e apresentamos os temas aí dos capítulos finais, né? Os capítulos finais de 2 Coríntios, que é 11, 12 e 13, tá, irmãos? Tem um errinho aqui, tá 11, 12, né? E aí nós separamos os temas. Verdadeiros valores, a experiência de Paulo testifica sua autoridade, o espinho na carne o mantém como servo, Paulo e os superapóstolos, o receio humano de Paulo e conselhos finais, tá? Então, são esses os temas que a gente quer abordar. E a gente vai, então, caminhar aqui com o apóstolo Paulo nesses temas. Na semana passada, irmãos, nós falamos sobre falamos sobre a ilusão de alguns coríntios, né? Com aqueles homens que se colocavam como superapóstolos, né? Superapóstolos e tentavam desmerecer o ministério de Paulo.
Então, tudo isso está gravado nas redes sociais, irmãos, na nossa página no YouTube, então não há, assim, uma necessidade, né, da gente repetir os pontos, tá? Da gente repetir os pontos. Então, falamos sobre a concepção de Paulo sobre o sofrimento, né? Hoje a gente vive muito uma teologia triunfalista, né? A teologia do bem-estar, né? Foi um nome que me veio à mente, né? Hoje, atualmente, né? A gente vive a teologia do bem-estar, né? Ser cristão, só é verdadeiramente cristão aquele que vive no bem-estar, né? Aquele que vive bem, aquele que vive com fartura, aquele que não enfrenta doença, aquele que não enfrenta nenhum tipo de problema. E aí, queridos irmãos, nós vamos vendo, conforme vamos estudando o apóstolo Paulo, e você que tem acompanhado nossas aulas viu isso, né? Essa ideia é meio questionável, né? De que seguir a Cristo representa não ter problemas na vida, né? Isso é meio um pouco complicado. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz, me gloriarei nas fraquezas. Porque eram essas fraquezas, que fraquezas que eram essas? Os problemas que Paulo enfrentava, perseguições, tudo que ele passou, que nós já conhecemos, né? Principalmente quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, os seus adversários, quem eram os seus adversários? Falsos profetas que se instauraram nas comunidades paulinas para tentar exercer domínio sobre aquelas comunidades. Inclusive, em Coríntios, Paulo faz uma acusação muito grande que esses falsos apóstolos, falsos profetas, eles estavam, na verdade, mais de olho nos bens da comunidade de Coríntios, dos irmãos, do que dos próprios irmãos. Né? Então, eram interesseiros, né? Interesseiros na questão de receber ofertas e parte do que os irmãos em Coríntios tinham. E a gente tem a informação de que a igreja de Corinto era uma igreja próspera, a cidade era próspera, as pessoas da cidade eram prósperas. Então, muitos abutres se infiltraram na comunidade a fim de usufruírem dessa riqueza, tirando para si grandes salários e grandes ofertas, enquanto Paulo sequer queria receber algo de Corinto por pastorear aquela comunidade. E quando ele pede uma oferta, ele não pede para ele, mas ele pede para a igreja de Jerusalém, que, devido à forte perseguição que sofria, estava passando por grandes dificuldades financeiras. Tá? Então, a questão que Paulo tinha que trabalhar fazendo tendas, as perseguições, né, os sofrimentos e o espinho na carne, que falaremos mais à frente, tudo isso era apontado como fraqueza. Então, Paulo, para os seus adversários, ele era tido como o apóstolo fraco. Por isso que ele usa o termo de forma sarcástica, né, os superapóstolos, né? Porque se vocês me julgam fracos, então quer dizer que eles são os superapóstolos. Mas Paulo fala: "Me gloriarei nas fraquezas, naquilo que vocês e os meus adversários julgam como fraqueza, é nisso que eu me glorio, porque nas minhas fraquezas se aperfeiçoa o poder de Deus." Então, quanto mais fraco eu pareço aos seus olhos, isso quer dizer que mais o poder de Deus atua através da minha vida. Então, Paulo era avesso a essa ideia de teologia do bem-estar. Não que ele defendesse voto de pobreza, que ele defendesse que as pessoas tinham que sofrer. Não era isso.
mas o que ele defendia é o que você está disposto a enfrentar por Cristo quando necessário. Você quer um Cristo que sempre te dê tudo do bom e do melhor? Ou você quer um Cristo que fale para você, tome a sua cruz e siga-me? Que Cristo nós queremos seguir? Porque existem inúmeros Cristos criados pela fantasia humana que são pregados hoje em inúmeros lugares e até por pastores famosos. São Cristos fantasiosos que não existem, né? E às vezes você está seguindo um Cristo fantasioso, um Cristo que não existe. Conheço um homem em Cristo. Então, Paulo, ele fala da sua experiência na terceira pessoa. Esse homem era ele. E aí ele fala, né, já que questionavam a sua autoridade, e ele vai falar o quê? Ele vai falar que ele foi elevado ao terceiro céu, se arrebatado, se em espírito ou se em corpo, ele mesmo diz, eu não sei, mas a minha experiência é real. E ele ouviu coisas que ele foi proibido de relatar nas suas cartas, indizíveis. Aliás, não é nem uma questão de proibição, ele não tinha como relatar. Não havia palavras para relatar aquilo que ele viveu na sua experiência. E aí ele fala que chegou ao terceiro céu. E aí nós entramos nessa questão, terceiro céu? Sim, irmãos, porque para eles havia uma concepção de três céus. O primeiro céu, a habitação dos pássaros. É o céu mais próximo da gente, que a gente vê os pássaros voando. Segundo céu, a habitação dos astros. Onde estão as estrelas, está a lua, está o sol, estão os planetas. Então, veja bem, um primeiro estágio é esse céu visível ao olho nu, onde a gente hoje vê aviões, a gente vê os pássaros. Isso na concepção de Paulo, na sua experiência. O segundo céu, a gente vê a lua, a gente vê o sol, a gente vê estrelas, a gente vê planetas. E qual é o terceiro céu? O terceiro céu é a habitação de Deus, é o paraíso. É onde Paulo fala que esteve e ouviu ali palavras indizíveis. O que ele viu era indizível, né? Paulo foi elevado ao paraíso, amados irmãos. Por isso, e quando ele diz há 14 anos, né? Isso foi logo após a sua conversão. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que Paulo viu coisas tão maravilhosas que, diante de tudo que ele viu e ouviu, nenhuma perseguição, nenhuma escassez, nenhum problema que ele viesse a enfrentar o faria desistir de Cristo Jesus. Então, essa fé de Paulo fazia com que os seus inimigos, seus adversários, o chamassem de louco. Então ele dizia o seguinte, que a sabedoria humana é loucura para Deus, enquanto a sua loucura é sabedoria para Deus, né? Ele causa uma inversão. Então, irmãos, mas de fato, se nós olharmos com os olhos humanos, tirando a fé de lado, nós vamos olhar para a vida de Paulo e muitos vão concluir que ele era de fato um louco. Vamos recapitular. Quem era Paulo? Paulo era de uma família nobre, uma família de posses, estudou nas melhores escolas, teve uma excelente formação, estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um importante homem judeu, que foi uma referência da sua época. E, de repente, ele, revestido de autoridade, um fariseu, um cidadão romano. Ser um cidadão romano era grande coisa no século I. E Paulo, ele havia
é alcançado esse status de cidadão romano. Isso é, ele era um cidadão do império. Ele tinha acesso a qualquer país, a qualquer região dominada pelo império. Então, onde ele estivesse, se aquela região fosse dominada pelo Império Romano, que foi o maior império da história, ali ele era considerado um cidadão daquele lugar. Então, irmãos, Paulo era uma pessoa assim de extrema reputação. E de repente, irmãos, ele abre mão de tudo isso. Ele cai do cavalo, indo para Damasco. Ele fica cego. Ele é levado por cristãos a quem ele perseguia. E ele fica dias ali, até que um cristão vai visitá-lo. E aí, irmãos, ele passa a ser perseguido. Perseguido. Ele abre mão de tudo que ele tinha por Cristo. Né? Nós falamos na semana passada que a vida de Paulo era uma vida muito similar, era o exemplo que nós tínhamos visível, né, de um homem que representava aquela questão de Cristo, o despido de sua glória. Não que Paulo fosse Deus, longe disso, nunca foi, nunca será. Paulo era um homem como qualquer um de nós. Mas a sua vida mostra que ele se despiu de sua autoridade, de suas riquezas, de tudo que ele tinha, para se tornar um homem que foi considerado por muitos como louco. 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 Largou sua casa, largou seus bens. Louco. Para pregar um marginal. Pastor, o senhor está falando que Jesus é um marginal? Para muitos, na época de Paulo, no século I, Jesus era sim um marginal. Era uma pessoa que foi condenada por Roma e foi crucificada. As piores pessoas da sociedade é que eram crucificadas. E aí, por que Paulo revela essa experiência? Para mostrar aos coríntios, né, que o consideravam, muitos ali o consideravam menos menos apóstolo que os demais, porque Pedro, João, Tiago, todos esses haviam convivido com Cristo, mas Paulo não conviveu com Cristo. Paulo perseguiu a igreja de Cristo, mas ele teve uma experiência. Então, Paulo fala que o que foi revelado a ele, se não foi maior, foi igual ao que foi revelado aos outros apóstolos. Tá? Então, por isso que Paulo revela essa experiência, porque Paulo aqui agora escrevendo para os coríntios, ele faz algo necessário, ele está defendendo a sua autoridade apostólica perante os coríntios, tá? Ele está defendendo a sua autoridade, porque a sua autoridade, eu já falei disso, começou a ser questionada por muitos motivos, né? Então, ele precisava defender a sua autoridade apostólica para não perder aquela comunidade para falsos apóstolos. E aí ele vai falar sobre o espinho na carne. O que seria esse espinho na carne, né? Pensem num espinho na carne. Né? Um espinho na carne é aquilo que te incomoda o tempo todo, porque ele está fincado na sua carne ali, causando dor e sofrimento o tempo todo. Você só tem alívio se tirar. Vocês lembram da história do leão e do ratinho? O leão queria comer o ratinho, aí o leão acabou pisando num espinho, e o espinho ficou enfiado na pata do ratinho, do leão, e o leão não conseguia arrancar aquele espinho, e aquele espinho tornava a vida do leão um sofrimento, até que o ratinho pequenininho conseguiu entrar por baixo, dentro da pata do leão, e arrancar o espinho da pata do leão, né? Um espinho na carne, algo que o incomodava dia e noite. E que esse espinho na carne era também um motivo de humilhação.
né? Era um motivo de humilhação para Paulo. Paulo era humilhado por esse espinho na carne. E onde a gente identifica essa questão de ser humilhado? Um mensageiro de Satanás me esbofeteava no rosto. Então, um grande sinal de humilhação é alguém ser esbofeteado no rosto, né? É você bater no rosto de alguém, é humilhar essa pessoa. Então o espinho na carne era algo pelo qual um mensageiro de Satanás humilhava Paulo. Aí Paulo diz o que antes. Alguns dizem que para Paulo era pelo fato dele ter sido um perseguidor da igreja. Então, isso era esse espinho na carne dele. Há gente que pensa assim, há estudiosos que apontam isso. Eu não me sinto muito confortável com essa ideia. Outros dizem que é porque Paulo tinha feito tudo o que fez e ainda assim ele tinha muitos opositores nas igrejas em que ele formou. Também não vejo dessa forma. E outros ainda dizem que era algum problema físico, de saúde, e eu vou mais nessa linha. Alguns dizem que Paulo era epilético. Outros dizem que Paulo, né, e por essa epilepsia, né, quando ele tinha os ataques epiléticos, ele era motivo de chacota, motivo de riso, né, e ele era humilhado por isso, e por Deus não tirar isso dele, né, ele era considerado um apóstolo fraco. Outros apontam para o fato de que Paulo era cego, ele ficou cego, né? Ele ficou cego. Na experiência que ele teve, ele ficou cego. E quando fala que Ananias orou e caíram as escamas de seus olhos, a gente tem aí uma linguagem figurativa. Paulo, cego, passou a ver o que não via quando enxergava. Ele não via Cristo como Senhor quando enxergava, mas ele era dono de si, autoritário, uma pessoa cheia de si, orgulhosa, e que se tornou cego. Por isso que Lucas e outros foram aqueles que escreveram por Paulo suas cartas. E aí a gente vê breves passagens onde Paulo diz: escrevo de próprio punho. Talvez cego, alguém do lado de Paulo o instruía para ele ficar, né, com a pena, né? Era a pena que eles usavam e pergaminho, né? Aí colocava a sua mão ali com a pena no pergaminho e aí Paulo escrevia. Então havia ali uma diferença de letra, porque uma pessoa cega, né, ela não tem o pleno domínio para escrever certinho. Eu confesso, não é uma questão fechada. Nós não podemos falar o espinho de Paulo, o espinho na carne de Paulo era isso. Mas eu confesso que, por tudo que Paulo passou, pelo que ele relata, e a necessidade que ele tinha de ter sempre alguém perto dele, eu entendo que ou ele realmente tinha um problema, tipo uma epilepsia, tá? Mas o que mais se assenta ao meu coração, o espinho na carne, é que Paulo era cego, tá? Então, ele era cego. E eu gosto muito dessa interpretação, né, de que as escamas que caíram dos olhos de Paulo eram as escamas da falta de fé, eram as escamas do engodo de Satanás, eram as escamas da religiosidade, que fazia com que Paulo perseguisse Cristo, né? Mas que, de fato, a experiência que ele teve com Cristo no caminho para Damasco, que o derrubou do cavalo, realmente o deixou cego. E
Se é difícil para uma pessoa hoje, que a gente tem toda a preocupação com a inclusão, ser cego, imagine na época de Paulo, né? Imagine na época de Paulo. Ah, pastor, mas ele fazia tendas. Talvez ele tivesse desenvolvido, né? Outros dons físicos, porque, irmãos, quando uma pessoa é cega, ela desenvolve outros sentidos, como, por exemplo, o tato. Você já tentou entrar num lugar onde tem aqueles pontinhos, me fugiu o nome, braille? Você já tentou ler alguma coisa em braille? Eu passo o dedo lá e para mim é um monte de bolinha e eu não consigo ver diferença nenhuma naquelas bolinhas. Mas o deficiente visual, ele passa o dedo ali e ele consegue ver, sentir tanto aquelas bolinhas que ele consegue ler e saber o que aquelas bolinhas estão dizendo para ele. Ele consegue ouvir que ele sabe de qual direção está vindo uma pessoa, de que lado está vindo uma pessoa na direção dele. Por quê? A ausência da visão despertou nele, por necessidade, um desenvolvimento de outros sentidos que em nós não é tão desenvolvido porque nós não precisamos. Eu consigo ler, então eu não preciso de uma sensibilidade no meu tato tão grande a esse ponto. Eu não preciso tanto da minha audição, mas quem não enxerga precisa. Então, talvez por isso Paulo conseguisse fazer, né, as tendas como ele fazia para vender. Então, assim, pastor, se o senhor fosse cravar, fazer uma aposta assim, né, irmãos, no bom sentido, tá? Pastor, pudesse cravar, dar a sua opinião. Pastor, para o senhor, qual seria o espinho na carne de Paulo? Para mim, que ele era cego. Tá? E quando fala que caíram as escamas dos seus olhos, lá em Atos, não significa que ele voltou a enxergar, mas significa que ele passou a enxergar o que ele não enxergava. E que para enxergar isso, ele não precisa dos olhos físicos, ele precisa do coração. Porque tem muita coisa na vida, irmãos, que a gente enxerga com o coração. Tá? Então, segunda opção, um ataque, ele sofria de crises de epilepsia, que fazia com que ele perdesse o controle sobre o seu corpo, né? E talvez, olha que interessante, né? Essa questão da epilepsia lhe dá uma experiência que faz ele escrever, quando ele fala assim, aquilo que eu queria fazer, o bem que eu queria fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço constantemente. Quer dizer, a dificuldade de você controlar aquilo que você quer fazer. E uma pessoa epilética, ela não tem controle sobre, quando ela tem uma crise epilética, ela perde o controle, né? Tem um filme, me fugiu o nome agora, minha assessora está aqui do lado, se ela lembrar, ela me fala, já me lembrou do Braille, da leitura, né? Do Braille. Vamos ver. É aquele filme que a menina tem câncer, são 3 filhos, né, que a mulher tem, uma está com câncer e uma foi gerada para fornecer o que a outra precisava. E aí a menina que está doente, Prova de Amor, não me lembro, com a Cameron Diaz. E a menina que está doente, ela fala para a mais nova, você não vai mais ficar tirando sangue toda hora, tirando o líquido da espinha, toda hora me dando um pedaço do seu rim, um pedaço do seu fígado. A menina era quase que um laboratório vivo para manter a irmã viva, né? E aí, nesse filme, então ela vai, a mais nova, instruída pela irmã que estava doente, procurar um advogado para que esse advogado entre com um processo para que ela tivesse maioridade sobre o seu corpo e não precisasse mais estar a serviço da saúde da irmã.
Uma Prova de Amor. Obrigado, Vitor. Uma Prova de Amor, o nome do filme. Muito bonito o filme. Quem puder assistir, assista. E aí, o juiz, ele tem um problema de epilepsia. Então, ele tem um cachorro treinado que o cachorro começa a latir sempre que está próximo do horário dele tomar o medicamento dele para conter a crise. E aí ele está lá na audiência, o cachorro começa a latir, a juíza briga com ele porque o cachorro está latindo. Aí ele vai explicar e a juíza não entende. Aí ele larga a audiência e sai correndo porque o cachorro não para de latir, porque o cachorro sabe que se ele não fizer nada, ele vai ter um ataque de epilepsia. E aí ele sai. Quando ele sai do salão da audiência, ele cai no chão e começa a ter o ataque epilético. E aí ele perde o domínio sobre o seu corpo. E durante muito tempo, né, principalmente na Idade Média, quando imperou, né, o negacionismo, imperou, né, o desprezo pela ciência, pelo conhecimento, algo muito parecido do que temos vivido em nosso tempo, irmãos. Às vezes eu me sinto como se eu estivesse na Idade Média, né? A religião de mãos dadas com o governo, com o Estado, o negacionismo, né? O negacionismo, pastores, apóstolos, bispos, querendo estar na corte do governo, querendo estar ali de mãos dadas com o governo. Eu me sinto, às vezes, na Idade Média. Né? Então, e na Idade Média, muitas vezes o ataque de epilepsia ele foi entendido como possessão demoníaca. Por isso, Paulo era, talvez por sofrer de epilepsia, fosse considerado um apóstolo fraco. Essa seria a minha segunda opção. Ou Paulo foi cego, ou Paulo sofria de epilepsia. E ele diz: 3 vezes orei ao Senhor, né? Era algo que Paulo pedia que o Senhor tirasse dele. E o Senhor respondeu: a minha graça te basta. Teria o Senhor sido insensível com Paulo? Às vezes a gente interpreta essa manifestação de Cristo a Paulo como tipo, nossa, olha o que o Senhor respondeu a Paulo. E na verdade não, irmãos. Existem situações na vida que a gente vai ter que enfrentar, queiramos ou não. Então, eu considero, com todas as dificuldades que a gente tem, que eu tenho, né, eu considero, irmãos, ao lado de muitos, que eu tenho uma vida boa, muito boa. Mas eu não sei se eu vou ter essa vida boa por muito tempo, por muitos dias, até quando. Eu não sei os cálices que me estão reservados, os cálices amargos, que eu terei que beber na minha vida. E por mais que eu não queira, por mais que eu creia nesse Cristo maravilhoso, há alguns cálices que ninguém vai beber por mim. Então, Paulo tinha os seus cálices. 3 vezes ele orou ao Senhor. E o Senhor disse: a minha graça te basta. Cristo não foi insensível com Paulo. Cristo estava ensinando Paulo: filho, a minha graça está sobre você. E a minha graça, ela é suficiente. A minha graça é o que realmente você precisa. Tenha força, porque a minha graça está sobre você. Então, você que tem passado por dias difíceis, você que tem passado por momentos terríveis, você que passou por grandes dores e não entende, e orou ao Senhor para que o Senhor te livrasse, e você acha que Ele não te livrou, Deus diz sobre a tua vida agora: a minha graça te basta. Não quer dizer que Ele seja insensível, não quer dizer que Ele quer que você sofra, mas Ele está dizendo que a graça dEle é muito maior do que qualquer situação que enfrentemos nessa vida. Porque a graça de Deus, aleluia, irmãos, a graça de Deus nos assegura a vida eterna, a graça de Deus nos assegura uma passagem direta para o terceiro céu, onde Paulo esteve e viu coisas que eram indizíveis e viu coisas que ele não podia revelar, mas a graça de Deus sobre nós
significa que um dia estaremos onde Paulo esteve por um momento e ficou maravilhado e lhe deu força para enfrentar tudo aquilo, porque ele dizia para si mesmo: eu quero voltar ao lugar onde estive, ao terceiro céu. Então nada desviará o meu foco para o terceiro céu. A graça te basta. É a mensagem de Deus sobre Paulo, a Paulo, de que ele estaria novamente naquele lugar que ele foi levado e voltou. E nós, um dia, conheceremos esse lugar maravilhoso que Paulo conheceu. Com isso, Paulo, ele vai ressignificar o seu sofrimento. Ele vai dar um novo significado ao seu sofrimento, porque ele vai dizer o seguinte: que o espinho na carne, que ele orou 3 vezes ao Senhor, o espinho na carne foi dado pelo próprio Senhor, para que ele não se ensoberbecesse pela maravilha das coisas que lhes foram reveladas. Ele não diz em Corinto, mas ele diz aos Gálatas. Percebam, uma ressignificação do sofrimento. Então, talvez o seu sofrimento tenha a permissão de Deus, porque você precisa dele, para que você não se perca no caminho da fé, para que um dia você esteja onde Paulo esteve em visão e viu coisas maravilhosas. Paulo foi e voltou. Como ele mesmo diz, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas eu estive lá e vi coisas maravilhosas que eu não tenho como relatar. Um dia, você também estará. Então, para que eu chegue a este lugar que Paulo relatou, que Paulo disse que esteve, né? Que ele revela que esteve, que venham quantos cálices forem necessários, que venham quantos espinhos na carne forem necessários, para que eu não me perca no caminho da fé, não me desvie, e assim não tenha a chance de estar nesse lugar maravilhoso que Paulo chamou de terceiro céu. Os superapóstolos, diante de tudo isso que vimos sobre Paulo, ele tinha lá a questão dos superapóstolos. Quem seriam? Né? Paulo usa esse termo com sarcasmo, né? Eles se infiltraram na igreja, eles questionavam a autoridade paulina, questionavam os ensinamentos de Paulo e queriam ser ali os pastores, os líderes daquela comunidade, mas para subtraírem dos seus membros parte dos seus bens e viverem com luxo, viverem, né, à custa daquela comunidade, porque era uma comunidade rica. E nós sabemos, irmãos, até hoje existe isso, né? Quem é pastor de igreja que tem um pouco mais de recursos e que pode oferecer uma condição melhor para um pastor, vira e mexe tem alguém de olho naquela igreja, querendo articular para assumir aquela igreja. Graças a Deus, irmãos, eu posso dizer isso. Eu sou cheio de falhas, cheio de defeitos, mas graças a Deus, Deus guardou o meu coração disso. Deus guardou o meu coração disso. Se um dia eu for pastorear uma igreja grande, uma igreja rica, será por pura vontade de Deus, mas não pelos meus planos, não pelo desejo do meu coração. Quem seriam, né? Como eu já expliquei. E aí entra naquilo que nós falamos um pouquinho. Valorizamos o que não tem valor e desvalorizamos o que tem valor. Muitas vezes, irmãos, a gente supervaloriza pastores de mega igreja em canal de televisão
e não damos valor àquele pastor que sacrifica a sua família, que sacrifica seu tempo, que trabalha em outro emprego para cuidar de uma comunidade. Mas, no nosso tempo, os superpastores são Bispo Sônia Hernandes, Apóstolo Estevão Hernandes, R.R. Soares, Silas Malafaia, né? Edir Macedo, com todo respeito à pessoa dessas personalidades que eu disse. Mas eles são vistos como superapóstolos. E o pastor simples, que faz dupla jornada, tripla jornada, trabalha para não se tornar pesado a igreja, esses não têm valor. Enquanto os primeiros que eu disse, eles de pesados à igreja, eles se tornam elefantes. Elefantes, sim, porque vá ver o patrimônio dessas pessoas. Veja como era o patrimônio delas quando trabalhavam e não eram os grandes líderes dessas mega igrejas. E veja o patrimônio hoje. E esse patrimônio é construído à custa de dízimo e de oferta da pessoa que vive ou sobrevive, muitas vezes, com um salário mínimo. Não são pesados, são elefantes para as suas comunidades. Elefantes, de tão pesados, porque não trabalham, ostentam riquezas, ostentam jatinhos, ostentam mansões, ostentam nos seus cultos roupas de grife caríssimas, andam com carros maravilhosos, à custa de dízimo e oferta. Explorando a fé daquele irmão simples e humilde que, com amor, tira lá 10% da sua pensão, da sua aposentadoria, para depositar aos pés do Senhor. Esse não está errado, ele está certo. Errado são os superapóstolos que, à custa desses irmãos, constroem impérios, verdadeiros impérios, vivendo a teologia do bem-estar, como se o bem-estar deles fosse atingido pela fé que eles têm, e não é. O bem-estar deles é atingido pela fé dos simples e dos pequeninos. Mas cada um há de responder diante de Deus conforme as suas obras. Interessados, como o apóstolo Paulo disse, não em vocês, mas em seus bens, enquanto eu estou interessado em vocês. Então, hoje existem em nosso tempo e sobremaneira no Brasil os superapóstolos do nosso tempo. E aí, então, Paulo manifesta, né, a sua humanidade, né, como ele era um ser humano, né? Ele tinha um desejo muito grande de visitar os coríntios. Mas ele revela o quê, irmãos? Ele revela que ele tinha um receio. E é um receio que nós temos muitas vezes, né? Não é falta de fé, mas era um receio fruto da decepção. Tudo que ele havia vivido lá em Corinto, na sua segunda passagem por Corinto, onde ele foi confrontado, ele foi enfrentado, ele foi humilhado ali. Então, qual era o medo dele? Não encontrar vocês como eu espero encontrar, como eu gostaria de encontrar. Paulo não queria chorar novamente. E ele sabe que se ele fosse a Corinto e encontrasse uma igreja rebelde, ele também não teria como ser o apóstolo que eles esperariam. O apóstolo amoroso, o apóstolo cuidadoso, compassivo, mas ele teria que agir com grande rigor, com grande vigor contra os desvios da comunidade. Então, Paulo escreve essa carta, ele recebe boas notícias de Tito, mas ele ainda estava receoso, né,
como aquela frase que diz, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Gato escaldado tem medo de água fria, né? Então ele tinha muito receio do que ele poderia encontrar em Corinto. Então eu fiz essa passagem aqui para que vocês entendessem. Então, às vezes, irmãos, nós sofremos decepção com pessoas, com familiares, e a gente fica com receio, né? Então, esse receio, ele é totalmente humano, mas ele não é falta de fé. É o receio gerado pela decepção com o ser humano, né? Com o ser humano. Então, Paulo também sofreu isso. Paulo também passou por isso em relação ao Corinto. O meu receio é de não encontrar vocês como eu espero e gostaria de encontrar. Paulo não queria chorar novamente o mesmo choro que ele teve quando passou pela segunda vez em Corinto e foi ali duramente confrontado, o que gerou aquela carta dura, que nós não temos o registro, não temos essa carta, né? A arqueologia bíblica não recuperou essa carta, mas Paulo cita essa carta em 2 Coríntios e fala que foi uma carta muito dura, que foi muito difícil para ele escrever essa carta aos Coríntios. E aí ele estava receoso de ter uma experiência triste com os irmãos em Corinto. Por quê? Ele amava os irmãos em Corinto. E aí, para finalizarmos a segunda carta aos Coríntios, né? Ele vai escrever e dizer: examinem-se, né? Isto é, examinem-se. O que é examinar-se? Olhe para dentro de si. Olhe menos para os outros e olhe mais para si. Nós temos o péssimo hábito de olhar os outros, mas não olhamos para nós mesmos, né? É aquela mais um dito popular, né? Desculpe o termo que eu vou usar aqui, irmãos. Senta em cima do rabo para olhar o rabo do outro, né? É um ditado, é uma linguagem meio chula, mas é a melhor forma de explicar esse conselho de Paulo. Examinem-se, não examine os outros, mas examinem-se, né? Olhe para dentro de si. E aí ele vai dizer o quê? Aperfeiçoem-se. O que é aperfeiçoar? É melhorar, chegar mais perto da perfeição. Então olhe para si e melhore, né? Melhore. Eu não tenho como aperfeiçoar algo que eu não esteja olhando para esse algo. Então, se eu não me examino, eu não tenho como me aperfeiçoar. E aí, irmãos, ele vai dizer: consolem-se. Olha que interessante. Examinem-se, aperfeiçoem-se. E aí agora eu vou julgar o outro para que o outro se aperfeiçoe? Não! Não! Consolem-se. Olha só, a gente tem quando a gente olha para si mesmo e a gente busca se aperfeiçoar, a gente pode cair no outro erro, que é: agora eu posso julgar o meu irmão. Não! Então eu tenho que me examinar, ver o que há em mim que precisa ser mudado, que precisa ser transformado. Aí eu vou buscar essa transformação, mas não para julgar o meu irmão, para consolar o meu irmão nas suas dificuldades. E aí ele diz: tenham o mesmo modo de pensar. Não é pensem a mesma coisa, mas tenham o mesmo modo de pensar. E que modo de pensar é esse? Está aqui, irmãos, ó. Todos têm o mesmo modo de pensar.
que é o quê? Examinar-se, aperfeiçoar-se e consolem uns aos outros. E com isso, a consequência natural disso é viver em paz, algo que faltava à igreja de Corinto. A igreja de Corinto não conseguia viver em paz por tantas divisões, por tantos pecados, por tantos problemas. Era uma igreja que não olhava para si. Como não olhava para si, não tinha como se aperfeiçoar, e como não se aperfeiçoava, não conseguia atingir o status de consolar umas às outras. E aí, com isso, não tinham o mesmo modo de pensar e, consequentemente, não viviam em paz. E qual cada pastor, né? Ele vai dando, recebendo de Deus um, um dom diferenciado para o tipo de pastorado, né? Alguns pastores têm aquele perfil mais evangelista de fazer a igreja crescer, é aquele pastor mais, como eu posso dizer, aquele pastor que gosta da igreja aberta terça, quinta, sábado, domingo, e gosta da igreja na rua toda semana. Ótimo. E às vezes a igreja precisa desse perfil pastoral. Já existem outros pastores que têm o perfil mais voltado para essa questão aqui, né? De criar ou oferecer condições para que uma comunidade consiga viver em paz, que é o quê? Superar os traumas, superar as divisões, superar os problemas que teve, buscar a reconciliação e conseguir viver em paz. Eu não sei ainda qual é a marca do meu pastorado, mas eu me identifico muito com isso, né? Eu acho que inconscientemente eu busco no meu presbitério, no meu pastorado, essa marca, né? De uma igreja viver em paz, né? E a hora que você pacifica a igreja, que a igreja está em paz, né? É que ela realmente consegue desenvolver novos projetos mais ousados, né? No termo de crescimento. Porque como que uma igreja vai crescer se ela está cheia de conflito, se ela está muito machucada, né? Se ela está em confusão. Então, era o que Paulo estava fazendo em Corinto: examinar-se a si mesmo, aperfeiçoar-se, consolar-se, desenvolver o mesmo modo de pensar para viver em paz. Era isso que Paulo desejava aos coríntios, que vivessem em paz. É isso, irmãos. Esse foi o estudo da segunda carta aos Coríntios. Espero, né, que você tenha aprendido um pouco mais, né, tenha identificado muitas coisas aí para a sua vida. Isso é muito pessoal, né? Então não tenho como dizer, mas para mim foi muito válido, tá? Eu tirei muitas coisas desse estudo até aqui e eu aguardo vocês para iniciarmos na semana que vem a carta aos Romanos, uma carta longa também, como 2 Coríntios, uma carta riquíssima teologicamente, e eu vou me aventurar a dizer que Romanos seja a carta, em termos de teologia paulina, a mais rica, né? A mais rica. Nós vamos, se trilhamos aí as duas cartas de Corinto por muitos domingos, talvez Romanos
a gente use o mesmo número de aulas que foi usado para as 2 cartas de Corinto, da riqueza dos temas que serão abordados, e eu espero continuar com a sua presença, continuar com você conosco, né? Pastor, e se voltar presencial? A gente que está longe, que não consegue ir na sua igreja, como que a gente vai fazer para continuar vendo esses estudos? Deus proverá, irmãos. Deus proverá, né? Quem sabe a nossa igreja desenvolva, né, um sistema de transmissão e gravação das aulas, e aí o que eu faço aqui, a gente consiga fazer no templo, né? E aí transmitir isso, mas assim, a gente já tem orado, e essa tem sido uma preocupação, né? Quando voltarmos presencialmente, né? Como que vai ser esse projeto de aulas gravadas, que para mim, eu acho que é um material que a igreja vai ter, né? Para quando quiser, para quando precisar, e que alcança muita gente por aí, né? Muita gente assiste essas aulas. Então, vamos orando para que Deus prepare a nossa volta e que essa volta, ao mesmo tempo, não traga prejuízos, né? Porque eu acho que essa interação na internet, nas redes sociais, ela acabou sendo muito produtiva, muito produtiva. Então, vamos ver o que Deus tem para a gente aí, né? Mas eu espero continuar contando com você. Quando voltarmos às atividades presenciais, o desejo do meu coração é que você esteja lá com a gente, no templo, participando. Isso é igreja, tá? Nós estamos vivendo um regime de exceção por uma necessidade de segurança, de saúde pública, de proteção à vida. Por isso estamos com os trabalhos presenciais suspensos, né? Mas igreja mesmo é a igreja que se congrega junto, se abraça, caminha junto. Então, o meu desejo é que todos estejam conosco lá, mas se não for possível, né, que você não for possível estar presencialmente, que a gente consiga aí. A nossa igreja é simples, uma igreja humilde, uma igreja, né, com pouco potencial financeiro, mas que a gente consiga desenvolver estratégias para que essas aulas na internet, esse momento que a gente tem nas redes sociais, ele continue, tá bom? Deus abençoe, fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.